É hoje. Boa noite! Hoje, 10 de setembro de 2020, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e para, enfim, falar de algo que aconteceu que é muito bacana, que marcou a história da nutrição, da saúde, do esporte de endurance, que a gente vai bater um papo. O Alessandro Medeiros, que é o convidado de hoje, que já está com a carteirinha dele. Já chegou, né, Alessandro? A Maria Vitória tem que me mandar aí, passar lá no Recursos Humanos. O Alessandro Medeiros, o cara simplesmente correu 100 milhas numa abordagem carnívora. A gente vai explicar. A abordagem carnívora é o extremo do que se recomenda as diretrizes hoje. Praticamente zero carboidrato. E aí ele vai relatar exatamente como foi essa preparação do antes, o durante, o depois e os próximos projetos. E também para falar sobre isso, a gente está recebendo a doutora Janaína, endocrinologista, médica que acompanhou o projeto. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Doutora Janaína, que é sócia fundadora, né, Nutri? É diretora de ciência. Executiva. Ela é a diretora. A gente só vai dando títulos aqui, né? Diretora de ciência dos atletas low carb. E o Alessandro também, né? Já é sócio aqui. E a Nutri também que participou. A Nutri também participou do projeto, foi a nutricionista que fez as recomendações, orientações, enfim. Show de bola. Nutri, também, boa noite, seja muito bem-vinda. E foi a Nutri do convidado ultra de honra. A Nutri do cara, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Não é pouca porcaria, não. É pouca bosta, não. É um pinico cheio. Vamos lá, gente, Alessandro. Bem-vindos aqui mais uma vez, né, no nosso canal. Vamos começar, vamos contar aí, porque tem muita gente que estou acompanhando, a galera toda aqui, tá todo mundo doido para saber como é que foi isso aí. Mais de uma hora antes de iniciar a live, já tinha gente dando boa noite, já tinha pergunta rolando aqui. E vamos com calma, então eu sei que tem muita dúvida, tem um terrorismo que causam de treinar em jejum, vai causar hipoglicemia, não vai ter energia. O cara simplesmente foi em jejum, correu mais de 160 quilômetros. E a gente vai ver também o que aconteceu com a glicose dele, com corpos cetônicos. A doutora Janaína vai explicar tudo, o porquê aconteceu. Vamos lá, Alessandro. Boa noite. Dê boa noite para a rapaziada também, vá. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui outra vez, quarta vez, né? Acho. E dessa vez, extremamente feliz. Todas as vezes, é óbvio, muito feliz. Mas eu quero aproveitar, nesse primeiro momento, para mim não esquecer, pelo amor de Deus, as duas equipes, né, que me acompanharam nessa jornada. Minha equipe aqui americana, minha família, minha esposa, minhas filhas, meu grande amigo Hernani Alves, Fernando Magdo, que se não fossem eles eu não chegava no final, me salvando ali dos apuros. A doutora Janaína, pelo amor de Deus, ela sem palavras. A Letícia também, pelo amor de Deus. André Burgos, a doutora Luciana, a Jade Soler, doutor João Neto, né? O doutor Neto também entrou na jogada aí, doutor Maiara, né? Acertei o nome agora. Maíra, sempre erro o nome dela. Enfim, obrigado a todos e completamos aí um grande desafio, né? Quebramos alguns paradigmas que, sinceramente, eu já sabia que nós íamos conseguir, mas agora, de uma forma concreta, né? Chegamos ao final dessa jornada aí e muito feliz. Obrigado por estar aqui outra vez. Massa. Doutora Janaína, queria saber, a doutora Janaína é uma das maiores entusiastas da medicina baseada em evidências e estuda pra caramba sobre abordagem low carb, cetogênica e carnívora. Quem não acompanha, na descrição aqui do vídeo tem uma rede social de todos aqui da live, e a gente viu que ela tem muita experiência com jejum intermitente, com dieta carnívora e com atletas. Doutora, quando foi que você conseguiu perceber que dava para ter performance, ter bastante energia, principalmente para atletas de endurance, atletas de resistência? Eu percebi, não, eu estudei, né?
Eu mesma não corro, né? Eu tenho vários problemas ortopédicos, então não tive experiência pessoal com isso. Eu nunca, na verdade, quando eu comecei a fazer low carb, eu tinha hipoglicemia reativa, então eu comia de 2 horas. Quando eu vi que com cetogênica eu conseguia ficar mais do que 6 horas sem comer, eu achei que essa dieta era interessante. Então eu estudei bastante, eu li os livros do Volek, do Fini, e com isso eu fui estudando mais, e um dia a Maria Vitória Abreu consultou comigo. Ela queria perder peso, ela corria muito, estava correndo 100 km por semana, mais de 70, 100 km por semana, e não emagrecia 1 quilo. Eu achei aquele esquisito, falei, vou estudar, eu trabalhava com dieta cetogênica na época, eu falei, eu tenho que estudar mais, né, porque ela é amadora, mas ela quer crescer no esporte, então eu estudei muito, eu li muitos estudos, e falei para ela, olha, dá para fazer, dá para melhorar, ela passava mal, cheia de ites, né, inflamações para todo lado, vivia doente. E a gente começou a mexer na alimentação dela, ela lesionou, né, sumiu, desapareceu, aí resolveu confiar em mim e voltou. E a gente fez um trabalho bem bacana, ela voltou a correr, conseguiu perder o peso que ela queria perder, hoje está aí para todo mundo ver. Ela fez vários testes com várias dietas de baixo carboidrato, né, a gente está definindo aí para ela qual vai ser a melhor dela, ela está rodando ainda. Mas eu percebi que era possível, né, e aí eu tinha vários pacientes jejuando já. Eu tinha paciente que jejuava 3 dias, 7 dias, eu li os livros do Fung, né, do Jason Fung, eu li tudo basicamente que eu consegui ler no tempo que eu tinha e continuo tentando ler o máximo que eu consigo. Mas os artigos publicados me chamaram a atenção, né, artigos publicados de atletas de alta performance, de endurance, né, o Faster Study de 2015, do Volek, mostrando que depois da cetoadaptação, né, da adaptação do atleta de 6 semanas, pelo menos, para conseguir correr, 6 meses para melhorar a performance. Então eu falei assim, é uma coisa de longo prazo. Com isso eu já aprendi a ler criticamente os outros estudos que falavam que, não, a dieta de baixo carboidrato diminui performance. Aí você vai ver o estudo todo de 2 semanas, 3 semanas de duração. Estudos mal feitos, né, de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Quando você sabe, você estuda, você tem que fazer no mínimo 6 semanas. Ou então você adapta 6 semanas e depois faz o estudo, né? Com atletas já adaptados à dieta. E depois os estudos com biópsia muscular pós-treino, né, pós-corrida, mostrando que tinha glicogênio igual às pessoas que comiam muito carboidrato. Então essa biópsia muscular bateu o martelo de que a gente produz glicogênio mesmo sem estar ingerindo uma quantidade absurda de carboidrato. E os atletas que me procuram, né, que me procuravam, eles passavam muito mal com gel de carboidrato, tinham várias disbioses, leaky gut, tem problema de tireoide. E aí, assim, era uma opção, né, correr em jejum, eles não teriam que passar tão mal, ter uma diarreia e vomitar no meio da prova, e realmente eu vi que eles melhoraram, e a maioria deles está muito bem. Eu tenho ultramaratonistas, além do Alessandro, tem outros ultramaratonistas, tem maratonista, e a maioria é corredor amador mesmo, né, porque muitos treinadores têm medo ainda, né. Aí o André começou a falar do MAF, né, eu já tinha estudado algumas coisas sobre correr com frequência cardíaca, como que é melhor melhorar a parte aeróbica, antes de ficar surtando e fazer HIIT para cima e para baixo, igual doido. E aí o conhecimento foi crescendo junto, né, André? Acho que eu, André e Letícia, que a gente começou a estudar muita coisa juntos, né? Um mandando artigo para o outro e lendo muito. E com isso vai tendo mais experiência, porque realmente a gente está na fronteira do conhecimento, né? Isso não é o comum. Tem muitos médicos que falam que é um absurdo, que a pessoa vai cair dura, eles nem acreditam que isso existe. Então essa live é até importante para eles verem que nós temos uma pessoa viva, né? Que passou na nossa mão e continua aí. Alessandro, a gente já fez algumas lives com ele. O Alessandro Medeiros, em novembro do ano passado, participou do Mundial de Ultraman. Ele começou com abordagem cetogênica, com orientação da Nutri também, e ciclou com uma abordagem um pouco mais de carboidrato, mas ainda sendo low carb, e num certo período começou com a carnívora. Eu vou pular aqui um pouco, depois ele fez um desafio de correr 10 meias maratonas em 10 dias consecutivos, já numa abordagem carnívora. E no último final de semana, o Alessandro correu 100 milhas, que deu um pouco mais de 100 milhas, né? Numa abordagem totalmente carnívora. Alessandro, partindo desses 3 pontos, como você percebe essa evolução? Como a doutora Janaína falou, a gente passa por um tempo de adaptação. A partir do momento que você deixa as dependências de carboidrato, a performance volta, mas aí demora mais algumas semanas, alguns meses, para você começar a ganhar performance já certo adaptado. Que evolução você percebeu até essas 100 milhas? Eu me sinto muito mais adaptado, né? Eu me sinto um cara muito mais adaptado e
e pelas experiências que nós fizemos na preparação das 100 milhas, eu vi exatamente que eu particularmente, não quero mais, não preciso mais de carboidrato. Eu acho que eu funciono 100% com carnívoro. Acho não, eu funciono 100% hoje com carnívoro, graças a Deus. Que nós fizemos o teste lá atrás, muita gente não funciona. Muita gente pode não funcionar, mas eu, graças a Deus, funcionei. A carnívora, ela te dá uma regularidade de energia durante seu treino, durante as competições, enfim, o que você for fazer, que é diferente até, pelo que eu percebi com a sua pergunta, no Mundial eu senti algumas ondas ainda de queda de energia, queda de performance, mesmo assim consumindo muito pouco carboidrato. Nas 10 meias maratonas e nas 100 milhas, a minha energia ela continuou, o alerta mental, enfim, todos os benefícios que a gente conhece da carnívora, ela continuou constante durante o tempo todo. Eu tive um problema de sono, que eu acho que não é relacionado à dieta, mas é um sono porque eu durmo muito cedo, durante a madrugada, às 3 da manhã, durante as 100 milhas, mas isso daí porque foi antinatural meu, eu durmo 8 da noite. Então, acho que meu corpo falou, o que você está fazendo acordado aí, meu irmão? Enfim, a constância de energia e a clareza mental, que foi a diferença de uma abordagem cetoadaptada, cetogênica, low carb, para carnívora. Nutri, como foi o planejamento dele? Bom, vamos lá voltar, né? Porque é importante falar quando a gente entrou com a primeira vez em carnívora, né? Para o Mundial. Quando o Alessandro me procurou, né, o ano passado, para a gente começar uma abordagem low carb, a gente veio fazendo adaptações, né? Não começamos já de uma vez a fazer carnívora. Então, o Alessandro ele já vinha ali de uma dieta paleo, e aí, depois que a gente já entrou com uma dieta low carb, migramos para a dieta cetogênica, e num ponto específico, para o Ultraman, a gente tentou a abordagem carnívora. E aí tivemos que abortar a missão, porque o Alessandro falou assim, olha, não estou revendo, eu não estou conseguindo, meus treinos estão piores. Aí a gente falou, então vamos deixar a carnívora de lado, vamos voltar para a cetogênica, que foi o que deu certo, né, para o Ultraman. E aí lá também, no Ultraman, a gente entrou com uma abordagem low carb, né, porque ele vinha da dieta carnívora, mas para a prova específica, ele entrou com low carb, tanto é que ele usou batata, né, batata com carne no meio da prova, batata doce, então teve consumo de alguns carboidratos, né, então saiu da dieta cetogênica. Quando a gente começou a preparar para fazer, na verdade a gente começou a preparar para fazer a UB, que ia ser no Brasil em abril. Mas aí, com a pandemia, né, encerrou, não teve mais, e aí o Alessandro teve uma ideia, né, no meio ali de um dia, que falou assim, Nutri, tô querendo fazer um desafio, o que você acha? Mas eu quero fazer um desafio só na carnívora. Eu acho que foi bem assim, na hora que foi cancelado. Cancelou a prova, uns 4, 5 meses antes, cancelou. Falei, beleza, então a gente precisa agora fazer o treinamento nutricional, a gente precisa, já que você já vem de uma cetogênica, agora a gente precisa fazer uma adaptação para a dieta carnívora. E aí veio a ideia das 10 meia maratonas, uma seguida. Na verdade, a princípio eram 7, né, Alessandro? A gente deu uma esticada. Em cima de 7, aí chegou no 7º dia, o Alessandro, não, Nutri, eu vou fechar 3, mais 3, para a gente fechar 10 meias maratonas. Beleza, isso é interessante, né? E é justamente para a gente poder ver como que o corpo vai se adaptar a isso. E aí ele fez essas 10 meias maratonas em carnívoro, se sentiu muito bem, e fomos, né? Continuamos ali com a estratégia. A princípio, o Alessandro fez todos os treinos pela manhã em jejum e tinha um pós-treino, né? Então ele fazia praticamente 3 refeições, que era esse pós-treino, o almoço
e o jantar. Só que o que acontece com a carnívora? A carnívora faz você ter muita saciedade, né? Então, as carnes é uma coisa que enche. E aí a gente começou a verificar que ele estava consumindo caloria de menos. Então, por mais carne que ele consumia, e os treinos começaram a aumentar de volume, a gente começou a perceber que estava consumindo pouquíssimas calorias, né? E ele estava gastando ali uma média de 6.000 calorias dia. E 8.000 no final de semana, né? No final de semana, com os longos, acabava consumindo muito mais. E aí veio uma preocupação, porque aí a Alessandra entrou em contato e falou assim, ó, eu comecei a perder, né, o rendimento, e aí a gente optou por entrar com os caldos de ossos, né, então caldo de ossos tem uma quantidade de energia ali, e também com algumas suplementações, né. Eu optei pela suplementação do Beef Protein, depois a doutora Janaína também juntou aí, que ela vai contar, né, juntou algumas outras suplementações para o Alessandro, para que a gente conseguisse, além da parte nutricional, conseguisse adequar essa quantidade calórica. Porque o grande problema é que o Alessandro começou a ter perda de peso, começou a não render nos treinos da maneira que rendia, e aí, bom, depois de um período que a gente fez essa readaptação toda, aí ele falou, não, agora tá legal, voltou meu ânimo, a gente tá consumindo caloria de forma adequada, e a gente manteve ali a estratégia até no dia do desafio, né? E aí eu falei para ele, não vai em jejum, né? Não vejo por que fazer o desafio em jejum, mas ele consumiu, foi antes, né, assim, num jantar ali, porque ele saiu às 10 horas da noite, se eu não me engano, não é isso, né? E aí, tipo, fez um jantar ali 6 e pouco, e foi desse jeito para o desafio, né? Mas, basicamente, a dieta dele foi só constituída de carnes mais gordas, ovos e uns queijinhos ali, né, de vez em quando, para ter um aperitivozinho. Uma curiosidade, vocês falaram que ele chegou a gastar por treino de 6 a 8 mil calorias no final de semana. Não, por dia. Por dia. Então, se fosse seguir as recomendações tradicionais, e o quê? Uma autodextrina, algum xarope, enfim, como faz para aumentar esse consumo de calorias? É muito carboidrato, isso aí é macarrão de arroz para cima e para baixo, pela goela de fumo na boca, Deus me livre. E aí, se fosse pelas recomendações também tradicionais, né, ele teria que estar comendo o tempo inteiro, né? Ele teria que estar comendo de 2 em 2 horas, durante os treinos, tanto é que todos os treinos o Alessandro foi sem nada, né, Alessandro? Sem nada, só com consumia água. nada. Vamos chegar nisso aí. Ele não só no começo, quando ele me procurou, ele estava sentindo muita falta de energia, ele não estava bem. Aí, quando eu fui fazendo a amnese dele, o que ele estava comendo, eu achei pouco. Eu falei, deixa eu ver a dieta da Letícia. Aí a dieta da Letícia era bem diferente do que ele estava fazendo. Eu falei, por que você não está seguindo a dieta da Letícia? Não, porque eu não tenho fome. Eu falei, não, você está com a nutricionista, com experiência, você não está seguindo a dieta dela. Aí eu fui olhar, estava muito hipocalórica. Eu falei assim, vamos. Eu fiz uns exames, estava com algumas deficiências vitamínicas, a gente repousa algumas coisas. Eu sugeri alguns suplementos, sugeri trocar algumas coisas e ele estava sempre indo correr em jejum, aí chegava, comia alguma coisa, mas já não tinha tanta fome, porque depois do esporte não dá tanta fome, então já comia pouco. Eu falei, não, você vai tomar um whey protein, um MCT, antes de correr, para dar um pico de insulina e inibir a perda de massa magra. E isso aí vai ser interessante. Mas mesmo sem fome, eu mesmo sem fome. Aí a gente começou, eu liguei para a Letícia, não tá comendo o que você tá mandando. Aí nós duas começamos a atravessar, fizemos um grupo, e nós duas começamos a discutir quais seriam as estratégias. Viu, André, como é que são as coisas? Mas que puxão de orelha. Duas mulheres mineiras ainda cuidando dele, ó. Passou pesado. Aí começou a render. Aí ele já chegou bem melhor depois disso. Sem dúvida. Ele chegou a medir a temperatura dele, estava dando 35 de manhã ao acordar, tudo baixo. Eu falei, ó, sua tireoide tá, ó, indo pro saco, você tá cansado, você tem que comer as calorias suficientes, porque senão a testosterona vai embora, ele perde massa magra, começa a perder peso. Com essa adequação, com os suplementos, ele falou assim, mas eu tenho que tomar whey protein, beef protein, eu tô comendo tanta carne. Eu falei assim, acontece que
você é um atleta de alta performance. Chega uma hora que você não consegue comer as calorias todas que você precisa. E o whey protein, na verdade, o beef protein, eles não vão fazer você ganhar músculo. Você já tem uma ingesta boa, só que você está jejuando demais, comendo de menos e está perdendo músculo. E aí, quando a gente ajustou, ele parou de perder peso, se sentiu melhor, o sono, tudo ficou melhor, né, Alessandro? Sem dúvida. Sem dúvida. E acabou que ele fez tudo em jejum, né? Ele correu 160 quilômetros em jejum. A única hora que ele comeu uma coisa que faltou um caldo de osso, ele deu uma mordida no pedaço de carne seca. Você vê, e ele fez um tempo até bom, né? E ele parou várias vezes, mesmo assim, ele ficou muito bem. Falou pra mim, ele estava cansado. A gente vai ver com detalhes. E sobre massa magra, doutora, você tocou num ponto importante, porque existe uma dúvida, a gente já falou várias vezes aqui sobre a dieta low carb, cetogênica, e agora carnívora com massa magra. Então, qual é essa relação para evitar a perda de massa magra ou promover a ganho de massa magra? Você tem que ter calorias suficientes, proteína suficiente, bem distribuída nas 24 horas, não adianta comer toda a proteína de uma vez só. Você tem que ter um pool de aminoácidos disponível para reparação muscular, né, para fazer músculo. Os hormônios têm que estar legais, a testosterona dele tem que estar legal. Ele fez 50 anos e corre como um menino de 20, mas ele tem 50 anos. Então, a preocupação de olhar os hormônios. E uma coisa interessante, que a dieta cetogênica e a dieta carnívora, elas aumentam a testosterona. Né? Primeiro porque tem mais colesterol, então é muito comum isso acontecer, né? A ingesta de maior gordura aumenta os hormônios sexuais, isso eu vejo quase todos os meus pacientes. Os obesos, eles aumentam porque emagrecem também, no caso dele, ele não era gordo, não era obeso em nada. Então, precisa de ter hormônio legal, porque se tiver com hormônio baixo também não ajuda muito, e ele não suplementou hormônio algum, a gente fez questão de não usar nenhum tipo de testosterona, nem sintética, nem bioidêntica, nada, porque a gente queria que ele fosse com o potencial dele. Então, o que a gente fez foi ajustar calorias, ajustar a proteína, usar suplementos, né? Então, a gente tem creatina, derribose, o whey protein ou beef protein, que no caso dele, o objetivo era ser antes do treino mesmo, para dar um pico de insulina, não para ganhar músculo correndo, mas para tentar segurar um pouco dessa massa magra. A gente usou o TCM, né, a bastante TCM, também para complementar as calorias e também para aumentar os corpos cetônicos e para ajudar na questão da energia durante o treino. E ele, fantástico, assim, depois que começou a adaptar, porque a pessoa pena um pouquinho, aí ela desiste, essa dieta é uma porcaria, mas ele não, ele insistiu, e aí ele foi comendo as calorias que a gente orientou, a Letícia deu um jeito dele fracionar isso, ele conseguiu comer tudo, porque é difícil, né, uma dieta carnívora não é assim uma dieta ótima para você correr, foi o que a Letícia falou, não dá fome, você começa a comer menos, né, cada um tem que se adaptar, mas por ser baixo carboidrato não quer dizer que você não vai ganhar massa magra, né, ou que você vai perder, o contrário, se você tiver caloria, proteína e hormônio tudo legal e treino resistido, né, Alessandro, não pode só correr, tem que fazer a musculação, fortalecimento muscular, todo atleta tem que fazer isso, então não é só o aeróbico, tem que ter o exercício resistido para manter o tônus muscular e para tentar segurar essa massa magra aí, então basicamente é isso. E o Alessandro tá com uma composição corporal muito boa, tá até com uma foto sem camisa no perfil do Instagram, cara. Tá se exibindo, né? Vamos lá, o camarada não só correu 100 milhas numa abordagem carnívora, praticamente zero carboidrato, como foi em jejum. Tá? A gente vai entrar agora na como foi a estratégia da prova. Ele me falou antes da live que a última refeição dele foi de 17h40 e ele iniciou a prova de 22 horas. Como foi isso, Alessandro? Isso, eu cheguei do trabalho, é muito legal falar sobre isso, que eu trabalhei normal, no meu dia normal de trabalho. Eu tenho um trabalho um pouco estressante, né? Então, eu trabalhei 10 horas, por volta de 10 horas, e me alimentei por volta de 5h40. Foram 5 ovos e 2 bifes de boi, junto com um café preto. E deitei um pouco, esperando organizar, meu amigo se organizar, minha família se organizar. Coloquei as coisas no carro e partimos para a milha 100. Chegando um pouco antes da milha 100, perto de 9h40 da noite, eu tomei mais um gole de café e às 10 horas da noite de sexta-feira, dia 4 de setembro, eu dei a minha largada. Esse foi o início. Perfeito, eu só esqueci de falar uma coisa. No final dessa live, a gente vai revelar uma surpresa, tá? Então, quem segurar até o final vai saber da surpresa. A doutora Janaína saiu.
Vai ter uma surpresa. E tem bastante gente agora. Fiquem aí até o final. E, cara, chega, deu um ânimo aqui. Tem muita gente, já tinha muita pergunta. E até o nosso presidente deu uma boa noite aqui. Parabéns, do grande Dr. Souto. Uau! Vamos lá. Dr. Souto, grande abraço, Dr. Souto. Vamos lá, e tem muita pergunta, mas vamos correr aqui, tá, Alessandro? Para ver se a gente consegue responder algumas perguntas aqui. Vamos correr, não, vamos devagar, tá? Não são 100 minutos. A gente gosta de correr, pô. Vamos embora, só toca a bota. De 22 horas, ó, a doutora voltou aqui. De 22 horas, você deu a largada para o projeto, mas antes de falar da prova, o que é um ponto muito importante são as condições climáticas, tá? Que a gente sempre tem em mente que Estados Unidos, frio, mas não estava bem assim não, né? Antes da largada, ou no momento da largada, como era o clima e a umidade? Como estava? 33 graus, 80% de umidade do ar. Quem corre sabe o que é isso. Sofrimento. Já começou 10 da noite. 10 da noite, isso. E durante a prova, chegou num pico de quanto? Durante meio-dia, 11 e pouca, meio-dia, até as 2 da tarde, 110 Fahrenheit, sendo 110 Fahrenheit dá 44 graus Celsius. 77% de umidade do foi infernal, bem desafiador. Foi Endurance. Endurance foi tanto 100 milhas quanto nas condições climáticas. Foi uma prova... Eu até relatei a você que quando as pessoas passavam por mim, ou estavam de carro, diminuía o carro e ficavam me olhando. E os outros na rua, a polícia parando e perguntando, mas vocês estão fazendo o quê? Ele está correndo 100 milhas. Mas como assim? Mas nesse calor? Enfim, foi surpresa até para os caras da Flórida de Key West, que é bem quente. É bem quente. Muito quente. E como foi? Vamos lá. Durante as 100 milhas, qual foi a estratégia? Eu tentei acelerar, André, e pessoal, tentei acelerar na noite para ganhar terreno, para não pegar muito calor, mas só que estava muito úmido e quente, não deu para mim fazer, mas dá para ver que eu mantive uma velocidade interessante, e quando chegou por volta da madrugada, como é antinatural, eu durmo 8 da manhã, como eu falei aqui, eu peguei 3 da manhã, eu tive um baque no sono, né, que eu comecei a correr para a estrada e quando eu acho que eu me alertei, eu estava no meio da estrada. Aí saí da estrada e fiquei assustado com isso e também nunca mais tive nenhum problema. E quando amanheceu, eu me senti muito melhor e a gente foi fazendo as análises, eu me sentindo bem. A gente não perdeu peso, né, Janaína, nem Nutri. A gente não teve queda de peso, isso foi interessante. Então, quer dizer que a hidratação estava funcionando só num trecho das 7 Mile Bridge, é uma ponte de 7 milhas, que nós iniciamos ela com 2 garrafinhas e logo em 10 minutos já tinha acabado a garrafa. O meu amigo Hernani foi junto comigo, correndo, levando as garrafas, e nós corremos essa ponte toda e mais um pouco, sem hidratação. Aí que teve um resultado negativo na questão do peso e na pressão arterial também, deu um pico aí que a gente ficou um pouco assustado, a Letícia, a Janaína, a Luciana, minha equipe de apoio, ficou todo mundo bem assustado com isso. Mas, enfim, André, foi... Aí depois foi mente, né, cara? Aí o meu GPS deu problema, resumindo, vamos lá resumir até o final, o meu GPS deu problema, ele estava marcando a mais isso, mas na verdade era um pouco a menos, eu tive que correr 21 a mais, e isso daí abalou um pouco psicologicamente durante uns 3 ou 4 minutos, depois eu entubei e falei, tem que ir, vamos embora. E fomos até o final, completando em tempos corridos, em movimento, 19 horas e 40 minutos, tempo total de desafio, com as paradas, análise, 20 horas e 40 e poucos minutos, se eu não me engano. Praticamente em jejum. Jejum, Janaína. Caldo de ossos em 2 momentos, e água, isotônicos, e uma carne desidratada por volta de 145, 150 quilômetros, que eu me senti com muita fome, e dali foi até o final. E no final teve uma picanha,
às 8h30 da noite. Você vê que depois de correr isso tudo, ele não vomitou, não teve uma diarreia, ainda foi comer uma picanha. Não tive diarreia, não tive nenhum desconforto que eu tinha quando eu corria em high carb, diarreia, desconforto, picos de energia e quedas graves de performance, né? Enfim, só alegria. Tá, eu quero mostrar aqui agora, deixa eu só compartilhar, tá travando. O Alessandro mandou alguns gráficos, tá, do que aconteceu durante essas 100 milhas, que ainda existe muito medo, né, doutora, de durante a atividade física, hipoglicemia, não vou ter energia, mas com o atleta cetoadaptado, quando está livre das dependências do carboidrato, pouco se sabe. E o Alessandro agora carimbou um marco importante, porque realmente fez alguns registros bem bacanas para a gente. Aqui, ó, o que aconteceu com os corpos cetônicos. Doutora Janaína, só aumentou os corpos cetônicos durante as 100 milhas. Por que isso ocorre? Ele estava em jejum prolongado, né? Ele só foi comer realmente um pouquinho de carne seca, com 140 quilômetros de corrida, né? Então, no jejum, a produção de corpos cetônicos aumenta muito. Ele fez uso de MCT no começo só, né, Alessandro? Durante. Acho que você fez uso também, não fez alguma coisa de MCT? MCT só na manhã da sexta-feira. Né? Só foi pela manhã, isso. Então, isso tudo é produção endógena mesmo, né? Às vezes, os corpos cetônicos não ficam tão altos, né? Aí a gente pode dizer que o atleta está usando os corpos cetônicos eficientemente, mas claramente ele estava em cetose. Não é uma cetose de 3, 4, tá? Mas porque ele está utilizando os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, sem carboidrato nenhum, obviamente. E ele começou, não estava em cetose, né? Não, estava 0,3. Isso pode ser explicado pelo estresse, né? Emoção, cortisol alto, adrenalina, e dá uns picos de hormônios contrarreguladores, né? Porque, na verdade, ele sempre está em cetose, ele não come carboidrato. A dieta carnívora, ela, apesar da proteína estimular um pouco, a insulina estimula o glucagon também, então é uma dieta cetogênica, né? Então, e ele não come carboidrato mesmo, ele estava fazendo carnívoro direto. Então, isso aí provavelmente foi questão de estresse, de emoção, tá indo de carro, todo mundo ligando para ele, aquela coisa, mas logo ele se entrou, acalmou, ele usou o MCT antes, aí, e quando ele entrou, ele não saiu mais, né? Ficou 20 horas em cetose. Não. E foi um dia de trabalho normal, né? Ele largou de 10 da noite. Janaína. Ele trabalhou, então assim... Vamos ver aqui. Opa. Glicose. Doutora, por que ele não teve hipoglicemia? A gente está vendo que a glicose ficou estável, aumentou um pouco. Ele não teve hipoglicemia porque ele tem fígado, né? Todos nós temos fígado. Raramente fazemos hipoglicemia, né? É muito raro isso. E o fígado dele produz glicose. Olha, acho que as pessoas podem ver aí que correndo em jejum até 140 quilômetros, ele não teve hipoglicemia correndo. Né? Se fosse uma pessoa que usa insulina, um diabético que usa alguma medicação, ele poderia ter tido, mas ele é uma pessoa normal, que não tem doença nenhuma, o fígado dele é ótimo e não toma remédio para baixar a glicose. Então, vejam vocês como que mesmo no exercício de endurance, né, de longa duração, a glicose ainda fica alta. E é engraçado, que alguns esportes, eles aumentam a glicemia, né, os esportes de impacto, vôlei, basquete, os fundistas, né, por quê? Porque tem essa descarga hormonal de adrenalina, né, de cortisol, e aí isso faz subir a glicose em vez de baixar. Então, alguns diabéticos aplicam insulina para fazer esporte. Né, a maioria dos diabéticos que tem hipoglicemia é na madrugada depois da corrida, da maratona, que é quando a musculatura continua, né, a resistência insulínica continua boa e dura tempos depois do exercício, então eles podem ter hipoglicemia de madrugada, mas um atleta que não é diabético, que não usa insulina, que é só ele com o corpo dele, cetoadaptado, vejam vocês, que ele não tem hipoglicemia nenhuma, cetose alta, glicose normal. Existem alguns estudos de jejuns muito longos, ou de dieta carnívora longa, 1 ano de carnívora, publicados, né, aqueles dois homens que ficaram com os inuits lá, na América do Norte, eles depois foram estudados, né, no hospital, tem um estudo publicado, super bonitinho, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Esse estudo aqui, ó, só para vocês verem, vocês estão vendo? Não, compartilhe a tela que eu coloco aqui. Acho que eu compartilhei. Vê. Tá dando para ver? Ainda não.
Vou partilhar. Aqui, ó. Só para vocês verem qual estudo, que quem quiser ler, foi publicado em 1930. Pronto, chegou. Então, foi um ano, né? Os 2 exploradores do Ártico, um ano em ficar, eles fizeram um estudo, acompanhado por médicos, só com dieta carnívora, e não tiveram nada. Tá? Então, assim, quem quiser ler, esse estudo é interessantíssimo, muito bonitinho, muito bacana. Tem um estudo publicado agora também. Pode uma dieta carnívora prover a pessoa de todos os nutrientes essenciais? Então, esse estudo aqui é uma peça de opinião, né? Muito interessante, quem quiser ler, e ele conclui que sim. Claro que tem poucos estudos, a gente não pode bater martelo, não tem um ensaio clínico randomizado, né? Mas é super possível, e a gente tem jejum de 382 dias, no qual a pessoa teve hipoglicemia de 20, 32, depois de meses de jejum, né? Mas não tinha sintoma, porque aquela glicose era suficiente para aquela pequena parte do cérebro que precisa de glicose. Então, mesmo em pacientes que fazem jejum de mais de 6 meses, eles podem sim ter hipoglicemia, mas eles estão com os corpos cetônicos muito altos, então eles protegem, inclusive, dos sintomas de hipoglicemia. Isso a gente vê também em diabéticos que fazem dieta low carb, né? E ele não, assim, um atleta tá lá, tá comendo normal, comeu carne no dia anterior, tá comendo a picanha dele depois. Vocês sabem que numa maratona a gente faz uma isquemia mesentérica, numa maratona, um exercício prolongado desse, a circulação fica muito nas pernas e a gente tem isquemia mesentérica, falta circulação no intestino. E isso é um dos motivos de mal-estar dos corredores, né? Isso é estudado. E essa isquemia, essa falta de oxigênio no intestino, temporária, aumenta a permeabilidade intestinal, a toxinas, né, as substâncias que teoricamente não tinham que entrar em contato, isso estimula a autoimunidade, isso estimula a inflamação crônica, fadiga crônica, cansaço. Então, muitos atletas, muitos corredores que comem grãos, principalmente grãos, né, tem esse problema, que o grão piora tudo isso, arroz, macarrão, trigo, glúten, piora tudo isso, né. Os bons estudos que a gente vê com atletas cetoadaptados constatam que atletas, quando se livram das dependências de carboidrato, conseguem oxidar muito mais a gordura como fonte de energia e preservam o glicogênio realmente para momentos que são importantes. E o Alessandro mandou o gráfico que durante as 100 milhas ele utilizou 76% da energia vinda da gordura corporal. E faz muito sentido isso, porque a gente tem muito mais energia como gordura e não faria sentido nenhum precisar comer carboidrato o tempo todo para se exercitar durante horas. E ainda tinha glicose para se exercitar. Então, até quando ele conseguiria se exercitar, doutora? Tem alguma ideia de como essa energia praticamente não acaba? Não tem como saber isso ao certo, né? Assim, a gente não tem estudo sobre a pessoa correndo dias e dias, né? Mas a gente tem um estudo de um ano, de 382 dias de jejum, publicado, né? A pessoa pesava muito, era obesão, chegou a 70 quilos, perdeu 70 quilos. Chegou a 70 quilos, mas ele tinha caixa, né? Então, uma pessoa muito magra, se ela ficar em jejum muito tempo, ela começa a consumir a proteína assim, né? Depois de 36 horas, a gente tem um pouco de perda de proteína. Os hormônios contrarreguladores tentam depois balizar isso e você perde mais gordura. Mas uma pessoa magra demais, se ficar sem comer a roda e a torta direito, uma hora ela vai sim perder muita massa magra, pode até ficar doente, isso pode acontecer, se você não tem gordura para queimar. Mas enquanto você é um atleta certo adaptado, você tem flexibilidade metabólica, você fez seus treinos pela frequência cardíaca, então você aprendeu a oxidar a gordura enquanto você corre, você não fica tão taquicárdico, né? Vocês podem ver a frequência cardíaca dele, é impressionante. Né? Se fosse eu, 25 quilômetros, eu tava lá. Eu acho que a minha estava muito mais. Eu frequência muito maior. Eu estava em casa vendo ele correr, eu estava assim. Então, a adaptação, né, o condicionamento aeróbico do atleta em low carb é muito importante para que isso seja possível, para que não dê cãibra, para que na hora que ele precisar subir, que ele dê aquele sprint, ele ter caixa para isso. E quando a gente começa a correr em low carb, você não tem isso, né? Aí começa em low carb, chega no final da prova, eu não tive energia para finalizar, para dar a subida, eu não consegui chegar na frente da meu oponente, porque eu não tinha, né, aquele drive. E isso é flexibilidade metabólica, é treino, é uma nutricionista adequada, é suplementação adequada, você não ter deficiências vitamínicas, é você comer carnes com os nutrientes que você precisa, ou a cetogênica, ou na low carb, tanto faz. Mas o atleta precisa de acompanhamento, ele não pode chegar lá, fazer isso aqui sozinho, não é bem assim, né? E ele é um ultra atleta, né? Então, não dá para saber quanto tempo ele aguentaria isso. Cada um é de um jeito. Eu não sei se a doutora sabe, mas ele treina pelo MAF. Eu sei, lógico que eu sei.
Ó, e o Alessandro ainda fez um comparativo, tá, do resultado dele, das 100 milhas, como se ele tivesse participado da prova do ano passado, e tá aqui. Não sei se dá para ver aí, mas ele terminou as 100 milhas em 19 horas e 40 minutos, ele ficaria aqui em 7º lugar. Olha só. Muito legal. Alessandro com 50 Isso brincando, anos. Sem ter competição, sem estar naquele drive de ganhar nada. Uhum. Eu fiquei feliz de ter essa curiosidade de buscar o resultado do ano passado e descobri aí que só tem pessoas mais jovens também, né? Eu falei com o André que esse de 42 e de 40 aí já iam dançar na minha mão, já ia comer eles durante a prova. Eu não sei, mas eu apostaria que todos aqui se entopem de carboidrato, tá? Provavelmente. E você parou toda hora e estava relax, tipo assim, festa, alegria, tipo, no aniversário, você parava, olhava a paisagem, tal. Aí você ia tirar, você tinha que sair, a gente, não, peraí, a gente tem que gravar agora. Grava aqui e tal. Porque às vezes o atleta ele perde aquela adrenalina, até pegar de novo, né? Atrapalha você isso, né? Não, atrapalha. Maria Vitória falou, esse negócio de parar toda hora atrapalha. Maria Vitória assim, como você para toda hora? Que angústia, ela ficava angustiada. Eu falei, mas... Ela me falou, ela entrou, a gente conversou durante o tempo, ela falou, como é que você conseguiu parar todos esses tempos e fazer isso tudo? Porque se fosse eu, não ia aguentar. Mas quando você vai para uma outra maratona, você perde o ritmo, você dá aquela travada, principalmente no final ali, seus músculos já começam a travar, enfim. Mas tem uma estratégia muito boa que a gente usou sem querer. Um amigo meu, o Marcelino, até comentou. A gente usou o cooler como uma cadeira, né? Se colocasse uma cadeira de praia, ia ser bem pior para sair de lá. Então, sem conforto nenhum, vai embora. Olha, estou vendo alguma pergunta aqui. Vamos lá, doutora. Que importância você vê desse feito, né, que vocês participaram do Alessandro correr as 100 milhas, uma abordagem sem carboidrato algum, baseada em comida de verdade, e tá bem pra caramba. Essa questão de estar bem, eu até comentei no meio, né? Falei com a Letícia, a gente precisa ter mais notícia, né? Porque esse povo demora demais das notícias. Porque não é só, eu não sou responsável por ele conseguir correr, eu quero que ele corra no infarto no final, não tenha um burnout, não tenha uma rabdomiólise, uma lesão muscular com insuficiência renal, que eu já vi algumas pessoas, quando estão no exército, que ficam correndo e não tem muito condicionamento físico, corre demais, eu já vi internar vários com insuficiência renal de ir para diálise, quando eu trabalhava na urgência. Então, essa questão do atleta passar do limite dele, para nós, médicos, é uma preocupação muito grave, séria, né? Então, como ele ia ficar depois da prova? A gente sabe que um atleta certo adaptado, quando a gente utiliza gordura como forma de energia, a gente não produz ácido lático. Então, a questão da acidose lática no pós-treino, no pós-competição, é muito menor, né? A desidratação, a hiponatremia, isso sim pode ocorrer muito mais, porque ele está suando demais, né? Ele não retém tanto sódio. Mas essa questão da rabdomiólise foi uma preocupação, e a questão de como que ele ia se recuperar depois, 2, 3 dias depois. Ele caminhou no dia seguinte, ele estava bem. Isso é uma coisa que eu vejo de rotina. Muitos atletas terminam as provas, que são low carb, tem uma recuperação muito mais rápida. Inclusive, jejuar, quando termina, fazer um jejum, é muito melhor para a recuperação, é anti-inflamatório. Os corpos cetônicos são anti-inflamatórios. Então, eles são anti-inflamatórios, eles preservam a massa magra, então a quebra muscular é menor em cetose. A gente tem estudos com caquexia em pâncreas, né, câncer de pâncreas, que os corpos cetônicos, a dieta cetogênica, ela preserva a massa magra, mesmo no câncer de pâncreas, que é um tumor que expolia demais massa magra, né? Então, eu fiquei muito preocupada com esse tipo de evolução. Um feito desse, para a gente que estuda muito, eu sabia que era possível. Eu não sabia quem ia conseguir fazer isso, mas quando o Alessandro falou, eu vou fazer isso, eu falei, ele vai. Né, assim, e a gente viu que os exames dele estavam bons, e a gente adequou as calorias, eu vi que a temperatura dele estava baixa, eu falei, tá errado, tem que melhorar as calorias. Nós ficamos em cima dele, aí ele entendeu que não era questão de, mas eu vou correr em jejum, não era questão, tem que ser em jejum, a questão que um ultra-atleta, um atleta de alta performance tem que ter calorias, e às vezes a gente tem que usar suplemento para completar essas calorias numa dieta que não é uma dieta natural de um atleta. Né? Nós, quando evoluímos, ninguém ficava correndo 160 quilômetros sem comer nada, mesmo tendo acesso à comida. Isso é um feito limite, é o limite do ser humano, né? Então, isso mostra que, no mínimo, eu acho que as pessoas devem parar,
né, de nos envergonhar cientificamente e dizer que não é possível praticar esporte sem carboidrato, que não é possível ter performance. Ele fez um tempo que poderia ter sido um 7º lugar sem competir, de leve, na boa, competir, comemorando os 50 anos da vida dele. E após um dia de trabalho normal. E após um dia de trabalho normal. Então, ele não é um atleta patrocinadinho, não é. O cara trabalha todos os dias, todos esses treinos, ele não parou para se preparar para isso. Ele continuou trabalhando, acordando às 4:30 da manhã. Então, é muito, muito importante que as pessoas percebam isso, que não cabe mais alguém falar que low carb é modinha. Não cabe mais falar que é mentira, que a pessoa come escondido, que não tem literatura científica suficiente. Esse aí já cansou, né? Então, ele faz isso, documenta, filma. A gente falou, nossa, vamos medir a glicose. De 2 em 2 horas tem que ter dado, 1 em 1 hora, toda hora tem que ter os dados. Você vai documentar o que você comeu, o que você bebeu, os suplementos que você tomou, tudo isso. E nós vamos mostrar para as pessoas que é possível. O Jeff Volek já mostrou, mas ele não fez uma corrida de 160 quilômetros numa dieta carnívora praticamente em jejum. Né, Alessandro? Tanto que isso aí vai chamar a atenção. Eu acho que as pessoas não acharam que ia ser possível. Esse brasileirinho aí, tupiniquim, tentando fazer isso aí, não vai dar muito certo. Agora tá todo mundo correndo atrás do Alessandro para entrevistar ele, né? Tá todo mundo louco atrás do Alessandro. Então, ele vai participar de um podcast do Sean Baker, né? O cara, né? Você também. Eu também. Por eu esperava. Solto também. Mas assim, é graças ao Souto que eu vou, que ele ainda lá em você. Mas assim, é importante que as pessoas, pelo menos, tenham a humildade de falar assim, não, vale a pena eu dar uma lidinha nesse assunto antes de emitir uma opinião desqualificada. É isso que eu espero das pessoas daqui para frente. Nutri, o que é mais interessante é que ele se identificou com a carnívora, não é nada forçado, pegou um voluntário, não. No decorrer dessa jornada, ele se identificou, ele que sugeriu, e ele está se identificando e levando adiante, e é um camarada que já corria muito. E ele já relatou em outras lives que uma das principais mudanças que ele percebeu foi a melhora da composição corporal, deixou o estufamento estomacal, os problemas que ele tinha durante as provas, assim, entupia de carboidratos, e agora, com 50 anos, ele está ganhando performance, melhorando a composição corporal, e ele escolheu uma abordagem carnívora para fazer esse desafio. Então, é tudo muito natural e está indo tudo muito bem, né, Nutri? Exatamente. É importante, né, que a gente não está fazendo aqui uma apologia que todos têm que fazer carnívora, né? Eu acho que o que acontece é que o Alessandro teve uma boa evolução numa dieta carnívora, ele se adequou à dieta carnívora e ele, né, está experimentando aí umas sensações, né, boas no corpo, performando. Então, ou seja, ele quis fazer dessa dieta porque ele se adequou e se adaptou, né? Mas o mais importante que a gente sempre bate aqui nessa tecla é falar da individualidade, né? Vai ter aqueles atletas que não vão conseguir se adequar a uma dieta carnívora, que vão preferir fazer, né, numa dieta cetogênica, ou até mesmo em low carb. Então, é importante a gente ter esse entendimento, né? Cada um entender o seu corpo, fazer o que a gente sempre fala, que é o treinamento nutricional, né? Então, treinar o seu corpo em certas condições para ver como vai se sair, se vai se sentir bem, se aquilo ali vai fazer sentido, se vai conseguir se adequar. Então, foi o que o Alessandro se adequou melhor e tá mantendo, né? Mas eu tenho vários atletas que usam vários tipos de estratégias, né? Então, eu tenho aqueles atletas que se adequam numa dieta cetogênica e que usam pontualmente como estratégia até mesmo competitivo, algum carboidrato no meio de uma prova. Eu vou ler que fala, train low, run high. Você pode, né, treinar com 0 carbo e você se adapta, e aí, quando você põe um pouquinho de carboidrato na corrida, que é 1/10 do que... Importante, Lígia, falar isso. É 1/10 do que um atleta comum usaria. É muito pouco. 100 gramas por hora de carbo, o cara usa 100 gramas na corrida inteira, entendeu? Na corrida inteira, exatamente. Então, tudo é individual, né? A gente precisa, cada um, né? Cada atleta precisa se entender. E como o Alessandro ele já vem de várias abordagens, a gente já fez todos os tipos de abordagem com ele, né? Ele viu que a dieta carnívora, ele né, sentiu que ele conseguiria. Ele estava na cetogênica e aí ele começou a migrar mais para carnívora e falou: Nutri, eu acho que eu me identifiquei com a carnívora. Vamos tentar fazer
esse desafio todo em carnívoro? Pode ser que, se a gente colocasse algum carboidrato ali no meio desse desafio, pode ser que ele até performasse mais, que ele melhorasse talvez o tempo, que ele se sentisse melhor. Enfim, a gente não sabe, a gente chegou no extremo, né? E agora a gente precisa o quê? Ir lapidando, né? Ver o que talvez poderia introduzir ali dentro daquele desafio, daquela prova, para ver se aquilo ali poderia ser uma vantagem competitiva, né? Então, tudo tem que ter o treinamento nutricional. O treinamento físico, que a gente bate aqui e fala, né? Treinamento físico é importante, treinamento nutricional é importante, o treinamento mental também, porque para fazer um desafio de 160 quilômetros, a cabeça tem que estar muito boa, né? Então, um atleta no nível do Alessandro tem vários pilares para poder conseguir performar, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa percepção, que não é simplesmente, eu vi a live e agora eu quero fazer carnívoro e vou começar a performar. Existe todo um caminho a se percorrer e existe também a questão da individualidade. Você levantou o ponto que ele poderia realmente consumir um pouco de carboidrato e ter um resultado melhor, como poderia ser o inverso, tá? O que a gente poderia ter um pico de insulina e ter uma hipotensão. Exato, poderia também. Concordo. Isso mas a gente treina isso, né? Isso é bem treinado. E aí você pode usar um carboidrato que não dê tanto pico. Você pode usar palatinose, frutose, né? Você não vai usar maltodextrina, né? Você vai usar palatinose, frutose, isso aí, para testar, né? E vai testar nos longões antes de testar na corrida. Ninguém vai testar isso no meio da corrida. Até porque na corrida, no dia da prova, já tem que estar com a estratégia pronta, não é tudo testar as coisas. Já tem que testar antes para ver. Nem marca diferente das coisas, né? Exatamente. Uma pergunta que é bem comum, que é sobre hidratação. Daniela, olá, sou endocrinologista e estou interessada pela área da low carb cetogênica. E a água durante o treino e prova? Quantos ml de água por hora? Quanto você bebeu, Alessandro? Conta para ela. Não tenho a mínima ideia, Janaína. Foi pela sede. Antes de sentir sede, não, a hidratação foi perfeita. Foi perfeita. Eu não estava com sede, mas me hidratava, mesmo que sendo um golinho. A gente tem que tomar um repositor de eletrólitos pelo menos a cada hora, né? No mínimo. No calor que estava ali, ele estava tomando a cada meia hora. Isso, eu fiquei preocupada. Eu falei, você está tomando? Como que você está tomando? Porque de hora em hora está dando, porque está quente demais. Quando ele falou a temperatura, eu fiquei muito preocupada. E aí ele falou, não, estou tomando de meia hora. Eu falei, então tá ótimo. Eu estava bem preocupada com isso. Nós colocamos a estratégia de 45 minutos durante a noite, madrugada, mas como estava muito quente, a gente diminuiu isso para meia hora. Tudo foi para meia hora. E sempre estava o carro do meu lado e antes de eu sentir sede, eu pedia água e tomava água ou isotônico, enfim. É importante frisar que o isotônico... Dizer que isotônico sem glicose. Isso. Né? Repostor de eletrólicos low carb. Exato. O Souto falou a mesma coisa. O Souto está aqui. Sem açúcar. Sem açúcar. Elements. Ele usou Elements. Isso aí. Olha aí, ó. Vocês vão arrasar no podcast Chão B. Alessandro Medeiros, qual é o próximo desafio? Agora a gente vai para o Ultraman carnívoro. E eu vou. Eu quero saber quando é que você vai entrar para o Eco Challenge. Cadê os 3 Alessandros para juntar com você para o Eco Challenge? A gente falei hoje na live com o Henrique Altran sobre isso. Eu preciso de mais 3. Eu mandei o convite para o Paul Saladino e ele não me respondeu. Mas agora é só em 2022, porque já acabou agora para a Patagônia, acabou. Mas seria um grande sonho meu, Janaína. Vai ser na Patagônia? A Patagônia o quê? Argentina ou chilena? Chilena. Nossa, Torres del Paine. Seria um grande sonho meu. Falou, eu ia ter que ir para cuidar de você lá. Não tem jeito. Sem dúvida. Meu marido tinha que ir também, porque temos trilhas lá perto que ele é doido para fazer. Bacana. Eu sei que você gosta de trilha. Mas eu ia gostar muito de voltar para as corridas de aventura nessa abordagem agora, que, sem dúvida nenhuma, ia fazer uma grande diferença. Sem dúvida. Lá você responder a sua pergunta, André, porque são 11 dias de prova
extenuante, né? É o quebra Ironman. Eles falam que a prova quebra Ironman, que Ironman quebra lá. Não, é a competição mais difícil do mundo, não existe outra pior, não. Porque envolve outras modalidades, enfim, envolve outras circunstâncias que é bem extrema. Já tem um aí, o André tá aí do seu lado aí, André. Vamos, né? André. Opa, ia falar, é só convidar, vamos nessa. Começa a treinar 11 dias, joga vocês na floresta, larga lá 11 dias. A corrida de aventura é barra pesada. Mas vocês sabem que a dieta cetogênica ela aumenta a resistência à hipotermia. Então, os Navy SEALs, né, americanos, do exército americano, eles são treinados, ele tem vários estudos em cetose, mostrando que para mergulhador também, eles toleram mais baixas concentrações de oxigênio, eles toleram mais baixas temperaturas e eles ficam mais focados, mesmo quando não tem comida. Então, quando eles estão capturados, eles conseguem ficar focados e quebrar menos. Então, pode ser que um atleta ceto-adaptado, com boa flexibilidade metabólica, né? Porque nem sempre lá vai ter tudo, mas vocês levam a comida de vocês no Eco Challenge, né? Então, o atleta ceto-adaptado, ele pode ter, sim, vantagens nesse aspecto, porque pelo que eu vi, eu tenho visto algumas provas, é muito estressante. O que primeiro quebra é a cabeça, né, da pessoa, quebra. E privação de sono também. A dieta cetogênica, ela ajuda a pessoa a tolerar a privação de sono. Então, quem sabe uma equipe em cetose possa, né, com atletas flexíveis, né, que se precisar de comer um pouquinho de carboidrato, ok, também você não vai desmaiar ali, né, mas que você transita, entra e sai da cetose com facilidade. Será que não seria interessante? Aí, tá na lista. Alessandro Medeiros, a próxima prova, teoricamente, será o Mundial do Ultraman, final... Não, é a Ultraman Brasil, é a UB515 em abril no Brasil, isso. A prova acontece em Ubatuba, Paraty, 515 quilômetros, 10 quilômetros de natação, 145 de bike, no outro dia 276 de bike e no último dia 84 quilômetros de corrida. Vamos fazer tudo em carnívora, mesma estratégia, mesma coisa. 3 dias consecutivos, 3 dias. Modalidades. Isso. Começando com 10 km de natação e emenda com ciclismo e 2 maratonas consecutivas. Essa é a próxima. Tem uma pessoa perguntando aqui, você viu, André? Para quem tem hipoglicemia durante o exercício fazendo high carb, a melhor é expressiva com a cetoadaptação? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quem tem hipoglicemia reativa, Daniela, eu fui curada com essa dieta. Vários pacientes consultam comigo com hipoglicemia reativa, em low carb já cura. A cetoadaptação é um degrau acima. Então, assim, é muito interessante se você tem atletas assim, de propor isso a eles, né? Entra na low carb, vai para a cetogênica, vai devagar, diminui a frequência cardíaca no treino, entra em contato com o André, manda o André ensinar, né? O André Burgos, ele que está dominando aí o treino MAF, que é o que deve ser feito em atletas low carb. Concordo. Tem uma pergunta também. A gente ainda está com dificuldade, mas onde a gente pode encontrar no Brasil repositor de eletrólitos sem açúcar? De cápsula tem o Reporsalt da Atlética, mas a gente geralmente traz, né, de fora alguns melhores, tipo Element, tipo Electrolytes da Perfect Keto. Você usa algum diferente, André? Você usa, Alessandro? Aí você tá aí, né? Você tem tudo. É isso, é o Reporsalt da Atlética, aquele verde. Tem que ser um com mais sódio. Tem uns repositores de eletrólito. Eles têm o que é interessante? Tem que ter sódio, potássio e magnésio, que é o que falta, às vezes, no atleta que faz low carb ou cetogênica, né? Então, a reposição de magnésio é muito importante ao longo de tudo. E também na corrida, um repositor de eletrólito que tem uma combinação legal, né? Então, o Reporsalt da Atlética é uma boa, ele é cápsula, é verdinho e tal. O Element, que foi o que o Alessandro usou, eu sugeri o Element, porque ele tem mais sódio e ele perde muito sal e era muito quente, então foi o que eu sugeri. Eles são diferentes entre eles, né? Tem o Keto Perform, que não é um repositor de eletrólitos, é um suplemento, um pré-treino que pode ser utilizado a cada 2 horas, por exemplo, numa corrida, que tem uma cetona exógena, que não aumenta a performance. Os estudos mostram que só por ser cetona, só por ser beta-hidroxibutirato, não aumenta a performance, não tem nenhum estudo que mostre isso, mas ele é interessante porque ele tem eletrólitos, ele tem o beta-hidroxibutirato, ele é de sais, sal de magnésio, de cálcio, então
ele é interessante por isso, e porque ele tem betalanina também, então tem alguns suplementos cetogênicos dos Estados Unidos que já tem tudo, né? E aqui não tem nada ainda, tem pessoas que estão trazendo. Então, depois desse ciclo, depois dessa prova, Alessandra, o pós-treino, a recomendação tradicional é comer muito carboidrato para repor glicogênio, enfim, muita banana, aveia, macarrão. Qual foi o teu pós 100 milhas? Por volta de 8h30 da noite, eu fiz uma picanha, porque eu já estava em ritmo de comemoração de aniversário, né? Eu fiz uma picanha e comi a picanha. No dia seguinte, nós andamos normalmente pelas praias ali de Key West, passeamos, enfim. Normal. É óbvio, com algumas dores, sem dúvida nenhuma, tem as dores, mas a recuperação é muito mais rápida, muito mais. Quarta-feira eu já estava de volta no trabalho, com os olhos esbugalhados de todos olhando para mim o que eu estava fazendo lá. Eu anotei aqui, a Alessandro fez a última refeição de 17h40 e iniciou as 100 milhas de 22 horas, finalizou de 18 horas, né, do dia seguinte, e só fez o pós-prova de 8h40 da noite, 2h40 após terminar a prova. Como é que ele consegue, doutora Inutri, sem passar mal? Ai, gente, nós temos um corpo perfeito, né? Depois do exercício, nem é bom você sair de uma corrida dessa e encher a cara de comida. Nem é bom, porque o fluxo sanguíneo tá tudo na perna, você tem que dar um tempo, né? E o ideal é que quando você sai de uma prova dessa, você faça, você coma alguma coisa leve antes, qualquer coisa, só para avisar, ou vai chegar comida, então você espera um tempo para comer. Mas ele, com certeza, vai ter uma resposta do corpo dele à comida muito melhor do que um atleta que correu comendo carboidrato, se matando de comer grão a prova inteira. Tanto que ele comeu picanha, né? Não foi uma saladinha com macarrão de arroz. Né? É isso. Antes de finalizar, eu queria só falar que o Alessandro, hoje, ele perguntou se poderia premiar o pessoal que está na live aqui. Fala aí, Alessandro. Ele propôs fazer um sorteio. Você quer fazer um sorteio de quê? Nós vamos sortear essa viseira aqui que eu estou usando, a viseira das 100 milhas. Vai ser relíquia, tem que colocar aí depois no local bacana, hein? Nossa, eu também vou entrar nesse sorteio. Eu quero a blusa. A blusa já é sua, doutora. Essa é a última vez que eu vou usar. Vamos fazer o seguinte, assim que terminar a live, a gente vai fazer um post, tá, no Instagram da Tati Low Carb e vai colocar lá, falar sobre como vai ser o sorteio. O Alessandro vai enviar... Onde você está agora, Alessandro? Na Flórida, em Deerfield Beach, Flórida. Pronto, o Alessandro vai enviar a viseira para o vencedor e já a gente vai postar no Instagram a mecânica, tá? Todo mundo está participando e queria agradecer, doutora Janaína, muito obrigado mais uma vez, não só pela sua participação, mas pela colaboração, por esse feito do Alessandro, e estar aqui explicando e dando seu tempo. Eu sei como é difícil, mas que contribuição. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, é uma honra para mim participar disso, ajudar o Alessandro e a Letícia, né? E já estão aí trabalhando juntos há um tempão, fiquei honrada pelo convite e espero continuar ajudando muito, tomara que dê tudo certo, eu tenho certeza que ele vai ficar muito bem. Nutri Letícia Low Carb, tamo junto mais uma vez e agora em público, parabéns, que trabalho fantástico. Obrigada. Jana, segura aí, porque projeto para isso a gente já estamos conversando. Aqui a gente é tudo doido. Essas provas todas na Patagônia, assim, você já reserva 2 lugares no avião para mim que eu levo. Pedro fica com minha mãe. Então, já tem lá, para medir sua pressão. Quem vai medir sua pressão? Perfeito. E outra coisa, né? A nossa frequência cardíaca é que sobe, né? Porque a gente fica aqui com o coração na mão, né? Então, os projetos já vão surgir aí, né? As ideias já estão surgindo. Eu falo que o Alessandro é o meu maluco favorito, porque a gente ele joga as ideias malucas e eu também sou doida, e a gente só vai trabalhando em cima dessas maluquices. Mas foi um feito, assim, muito importante, talvez, aí para a nutrição, né? Para a nutrição esportiva. E eu, né, como nutricionista,
estar podendo ajudar e contribuir para isso. Para mim foi uma honra, né, o Alessandro ter me escolhido aí como nutricionista para poder ajudá-lo nesse trabalho, né, nesse desafio. Então, eu estou bem feliz com tudo isso que aconteceu, né, e agora é só a gente ir lapidando para a gente fazer os nossos projetos. Para quem está aqui na live, se alguém perguntar se é possível malhar ou correr 5 km sem carboidrato, por favor, manda esse link, tá? O Alessandro elevou o nível da brincadeira lá para a lua. Alessandro. Eu fiz 4 meses de carnívora e eu malhei muito melhor do que quando eu estava em cetose. Eu nunca evolui pesos tão rápido do que quando eu estava em carnívora. Isso é fato mesmo. Alessandro, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado pela sua contribuição também, cara. E os próximos desafios serão... Janaína, que isso. Obrigado a todos aí, principalmente vocês 3 aí, pelo amor de Deus, eu não tenho como agradecer, mas é deixar bem claro que tudo foi estudado, tá, pessoal? Eu me juntei com as pessoas mais capacitadas do mundo, que eu acredito que seja hoje a doutora Janaína, a Letícia, você... a Luciana, é isso, aos amigos, a Aninha, a Maria Vitória, as pessoas da comunidade, pessoas que estudam, e estudei muito, a gente se preparou para isso, não foi nada assim, vamos fazer. Foi assim, Nutri, vamos fazer? Vamos. Aí eu, beleza. Então, todos os meus projetos de vida no esporte sempre foi planejado, sempre foi bem estudado, eu tenho muitos anos no esporte, sabia onde eu estava entrando, mas desde quando eu comecei a estudar e conhecer vocês, eu vi que era possível. E eu acho, não estou sendo arrogante, eu acho que foi a pessoa certa para fazer isso, pela experiência, pelo quanto eu estudo até hoje, pelo quanto que eu já vi até hoje, eu acompanho vocês e as pessoas que estavam do meu lado, minha família, meus 2 amigos que me acompanharam. Então, é isso. Obrigado mais uma vez e esperem aí que vão ter surpresas arrepiantes aí na carnívora. É aí. Muito bom. Vamos dominar o mundo. Queria agradecer também a presença de todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.